Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui do Pulse Fire Haste, mousezinho bem bacana que eu já fiz o review da versão dele com fio, o vídeo vai aparecer aí no card. E esse aqui é a versão sem fio que demorou um pouquinho para chegar aqui no mercado brasileiro, mas finalmente chegou, comprei aqui para trazer o review para vocês. Já aproveito aí pedindo muito a ajuda de vocês, já deixando o like no vídeo, isso tá ajudando bastante aqui o canal. Se inscrever e ativar o sininho para você receber a notificação quando eu postar algum conteúdo novo. E agora sim, vamos pro unboxing e depois a gente volta aqui para falar do mouse. Bom pessoal, mouse aqui em mãos, vocês viram todos os detalhes aí praticamente no unboxing. E é o seguinte, esse mouse, ele é realmente muito bem construído, é extremamente sólido, não tem nenhum tipo de fragilidade. Tenho a impressão de que ele está melhor e mais bem construído do que a versão com cabo. O plástico dele é muito agradável ao toque, tem uma textura um pouco mais áspera e dá um grip realmente muito bom, tá? O mouse não escorrega da mão. Eu optei pela cor branca, eu particularmente prefiro periféricos brancos, mas tem na cor preta também. Ele tem aqui os botões principais separados da carcaça, o botão de DP em cima, o scroll texturizado na cor branca e dois botões laterais aqui com tamanho razoável. Na parte de baixo a gente tem os fits, que são os mesmos do modelo anterior, e o botãozinho aqui para ligar e desligar, e também tem aqui como você guardar o receptor sem fio, embora ele vem na caixa, né, mas se você for transportar o mouse, for guardar, você pode guardar ele aqui dentro do mouse. Quanto ao conjunto de botões aqui do Pulse Fire Haste, é o seguinte, ele tem praticamente zero de pretreva, a gente clica ele já aciona, os switches que estão aqui são TTC Gold, que são switches muito bons, ele tem ali um pouquinho de post travel, tá? Não chegou a me incomodar, não chegou a ser um problema, mas tem sim um pouquinho de post travel.
Já os botões laterais, eles me agradam bastante, eles são tensionados, assim, não são aqueles botões molengas e com muito pre e post travel, é praticamente zero de pre travel e zero de post travel, ele afunda um pouquinho, mas bem pouquinho, e arrisco dizer que é um mouse que tem botões laterais, sim, mais bem implementados, são bem agradáveis mesmo, e são cliques bem spamáveis, na minha opinião. E por último, o scroll, que tem uma tatilidade bem boa, as marcações dele são muito bem definidas, é pouco barulhento também, então de conjunto de botões aqui como um todo, tá bem agradável, eu gostei bastante, só os principais mesmo que tem um pouquinho mais de post travel. Já os fits, pelo que eu tô me lembrando aqui, eles são iguais ao modelo com cabo, que são fits bem bons, tá? São fits que tem um glide, assim, excelente, não tive nenhum problema com vários tipos de mousepad que eu testei aqui, seja mousepads híbridos, seja mousepad de cordura, como o Tiger Blaze, seja mousepad de tecido mais control. Então, de fits, como eu disse lá no review do Pulsefire com fio, são realmente muito bons e devem agradar aí a maioria das pessoas. Em questões de shape e pegada, ele é um mouse mediano, tá? A minha mão tem 17 centímetros e meio e praticamente eu consigo usar todas as pegadas, tá? Consigo riscar uma claw nele, consigo fazer um fingertip e consigo fazer palm também. Logicamente que isso meio que forçando a pegada no mouse. Para minha mão, fica melhor mesmo a pegada claw, tá? Apoio bem aqui nessa parte traseira do mouse e os dedos ficam bem curvados. Se eu for usar uma palm, eu não vou conseguir ter contato 100% no mouse, porque acaba tendo um pouquinho de folga. Eu encosto mais aqui em cima e na parte de trás, e os dedos aqui ficam com um pouquinho de folga. Fica um pouquinho de espaço aqui nos botões principais. E a claw também cai muito bem aqui para o tamanho da minha mão. Ou seja, se você tiver uma mão menor do que a minha, você vai usar aquela palm 100%, embora não seja um mouse muito alto aqui na parte da frente, ele cai um pouquinho mais, né? Acaba ficando um pouquinho mais baixo. Então, se sua mão tiver 16 centímetros, 16,5, você vai conseguir usar com uma pegada palm. Se sua mão for um pouco maior, 17, 18, 19, você já começa a conseguir usar ele com claw e até mesmo fingertip. Quanto maior sua mão, mais à vontade vai ficar o fingertip e menos contato vai ter com o mouse. Agora, se sua mão não for tão grande, for mais próximo da minha assim, você faz aquele misto de fingertip com palm, né? Você tem os dedos um pouco mais relaxados, mas acaba encostando um pouquinho da palma da mão sobre ele. Bom, e quanto à performance desse mouse aqui, ele é um mouse que tem um peso muito balanceado, de 62 gramas, e tá bem balanceado mesmo, não sinto que tá muito para frente ou muito para trás, ou seja, tá certinho aqui o peso dele. Já o sensor que ele usa é o 3335. Se a gente for comparar com outros mouses, ele vai estar um pouco para trás, né? Porque hoje em dia é muito comum a gente ver o 3370 e os mais tops a gente vê o 3395. Na prática, sendo bem honesto para vocês, é praticamente imperceptível a diferença, tá? Se você fizer algum teste mais técnico e tal, você vai notar talvez alguma diferença, mas não que isso vá dar alguma diferença em jogos, tá? A única diferença que eu percebo no 3335 é que o LOD dele acaba sendo um pouquinho mais alto, ou seja, ele vai parar de rastrear um pouco mais acima do que outros mouse com 3370 e o 3395, mas é coisa de 1 milímetro a mais, ou seja, é bem pouco. Tem gente que se incomoda com o LOD um pouquinho mais alto. Para mim, sendo bem sincero, não sinto nenhum problema, tá? Consigo desempenhar muito bem com esse mouse, então vai de cada um mesmo. Eu, sinceramente, não deixaria de comprar esse mouse se o shape for agradável para você, só porque tem o 3335. Agora, fazendo alguns comparativos aqui, o G Pro Superlight, por exemplo, é um mouse que tem um shape até que parecido, um shape próximo aqui ao Pulsefire Haste, porém, o G Pro Superlight na minha mão é um mouse que fica muito mais preenchido, tá? Minha mão 17 centímetros e meio e eu fico basicamente com uma pegada palm, com um pouco de folga aqui para fazer um pouco de claw, um pouco de fingertip, né? Eu apoio muito mais aqui em cima. Já o Pulsefire Haste, como eu falei para vocês, acaba tendo um pouco mais de folga porque ele é um mouse um pouco mais baixo, principalmente aqui na parte da frente. E quanto aos cliques, o Pulsefire Haste é um pouco mais firme que o G Pro Superlight, que tem Switch Home Run, enquanto esse aqui é o TTC Gold, que tem uma tatilidade um pouquinho mais firme. Um mouse que é bem parecido também é o Razer Viper V2 Pro, que apesar de ser um pouco maior, é um shape parecido, tá? Ele é um pouco mais flat. O Viper vai ser um pouco mais baixo, tá? Não vai ser tão alto aqui quanto o Pulsefire Haste nessa parte aqui, mas eles ficam muito parecidos aqui na mão, tá? O Pulsefire Haste eu acabo tendo um pouco mais de contato em cima, enquanto o Viper é mais flat, né? Eu tenho menos contato, mas são mouses bem próximos aí, só que claro, né? O Viper V2 Pro aqui custa 900 a R$1.000, enquanto esse aqui é muito mais em conta. Um mouse que a gente pode dizer que é um concorrente, né, porque tá na mesma faixa de preço, é o Aria XD7, só que o Aria XD7 é um mouse muito diferente em questões de pegada e shape. Ele é um mouse menor, tem aquele shape mais de ovo, né, então são shapes bem diferentes aqui. Só que o Aria XD7 aqui é o 3370, tá? Se você tá encanado que não possa ser um bom sensor 3385, talvez aqui o XD7 seja a melhor opção. Mas como eu falei, né, eu praticamente não sinto diferença entre o 3335, 3370 e o 3395.
E a minha conclusão aqui sobre o Pulsefire Haste. Ele é um mouse bem bacana, é um mouse que mal lançou já tá tendo promoções na Kabum. Eu comprei ele por 430 mais o frete e 2 dias depois ele saiu por 330. Então é um mouse que vale a pena pelo preço, eu acho que ele tem uma qualidade de construção muito boa, ele vai ter uma qualidade de construção, plástico, um refinamento melhor que mouses da China, por exemplo o Ares XD7, M800 Pro, da Armourshark N3, então não tem comparação, a gente tem um produto um pouco mais premium aqui, embora, né, o grande problema dele aqui é o sensor, que não é bem um problema, pelo menos na minha opinião, no meu gosto e no meu desempenho em jogos, eu não sinto diferença, tá usando o 3335, mas se por acaso você já teve uma experiência com esse sensor e não gostou, beleza, é válido você optar por um mouse com 3370, um 3395. Para mim aqui, tranquilo, consigo usar sem problemas. Quanto à bateria dele dura muito bem, tá? Usei por uma semana aí jogando quase todos os dias à noite e não tive problema, então de bateria tá muito boa. Desempenho em jogos, como eu falei para vocês, também tá muito bom. E por fim, é o mouse que eu indico, você pode comprar na Kabum, o link vai estar na descrição. Se surgir também na Amazon, vou colocar o link na descrição junto. E assim, é um mouse que para pegar em promoção de 350, 360, até uns 400 reais, eu paguei até um pouquinho mais, 430, eu acho que vale a pena. O preço cheio dele de 550, 600 reais, eu acho que tá um pouquinho caro, tá? Eu aconselho muito você esperar uma promoção, porque aí sim eu acho que vale a pena. Ah, Default, mas o Ares XD7 é melhor, tem um sensor 3370, conta com Switch Key UGM 8.0. Beleza, se você acha, eu concordo contigo que tecnicamente ele é até um pouco superior, só que na prática a gente não sente essa diferença, tá? Jogando ali, não é um sensor 3370 que vai te fazer ter algum tipo de vantagem. Pelo menos essa é a minha opinião e experiência de uso em todo esse tempo. Só que para você que quer comprar um produto aqui no Brasil, para chegar em menos de uma semana, em alguns dias, aí dependendo de onde você morar, num preço ok, num preço justo, em promoções, né? Vale ressaltar se você pegar em promoção, e com uma qualidade de construção muito boa, um produto realmente que não tem aquela cara de produto chinês, vale muito, muito a pena. E do mais é isso, pessoal. Agradeço você que assistiu até o final, deixa o like, se inscreva e até o próximo review.